Imagina você ficar preso ou presa durante 25 anos. Complicado, né? Aliás, já com o confinamento a gente já tá ficando louco e nem tá tão preso assim. Bom, vai lá, pega seu cafezinho que eu vou te contar a história de Blanche Monnier. Oi, bem-vindo ao Les Enquêtes do Cafezinho Francês, ou Cafezinho Francês Investigação. Eu sou a Flávia Ribeiro e se você caiu aqui de paraquedas, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa também o seu like que me ajuda muito na divulgação do canal. Esse aqui é um quadro especial do Cafezinho Francês, onde eu falo sobre crimes reais e principalmente crimes que chocaram a França e a Europa de uma maneira em geral. Já te aviso que o conteúdo é um pouco sensível, então se você não gostar desse tipo de assunto, eu sugiro que você mude de vídeo e vá maratonar outros vídeos aqui do canal, que eu já tenho uma playlist bem completa com curiosidades de Paris, dicas de séries, dicas de filme, enfim, tem um monte de vídeos, então se você for sensível, já passa para o próximo vídeo. Agora, se você, como eu, adora investigação e true crimes, esse vídeo aqui é para você e bora pro vídeo. Esse caso bizarro aconteceu no início do século XX, mais precisamente em 1901, e desde já eu te aviso que por ser um caso muito antigo, não tem muitas fotos das pessoas envolvidas. E como eu sempre gosto de colocar imagens ou ilustrações reais ali da época, eu também vou colocar imagens que eu tirei de sites de pesquisas mais confiáveis, porque tem muita foto rolando sobre esse caso, mas nem tudo é verdade. Essa história também tem muitas versões aí na internet, muitas pessoas já falaram sobre ela, mas eu me baseei no livro La Séquestrée de Poitiers, que foi escrito pelo Jean-Marie Augustin, que foi um livro feito com base numa pesquisa histórica de arquivos da época, testemunho das pessoas. É um livro que conta mais a verdade, sem levar em consideração todos os boatos e rumores que circulavam naquele período. Tudo acontece em Poitiers, que é uma cidade que fica próxima a Paris, assim, mais ou menos cerca de 3 horas de carro. Inclusive lá existe um parque de atrações muito famoso chamado Futuroscope. É nessa cidade que um jovem casal apaixonado decide se casar no ano de 1845. Charles-Émilie Monnier, um professor de 25 anos, vai então se juntar com Louise Léonie de Marconnay, uma jovem de 20 anos, filha de um corretor da bolsa. Sabe-se que o Monsieur Monnier era um homem muito gentil, educado, tranquilo, um professor bastante dedicado e carinhoso até com seus alunos, enquanto que a Louise era uma pessoa bem diferente, muito mais nervosa, irritada, austera, uma pessoa rígida com os empregados, mas também era ela que dava ali o tom e as ordens para o casal, era ela quem conduzia mais a relação. O casal tem um certo status na cidade porque eles já vêm de família rica, né? Eles são todos burgueses, então conforme o casal vai ali avançando na sua vida, eles chegam a ser muito respeitados, considerado como uma família modelo e tem até uma certa influência na cidade. A família morava numa casa grande na Rue de la Visitation. Hoje a rua se chama Arthur Rank e uma parte da casa ainda existe. Em 1848 nasce o primeiro filho do casal, chamado Marcel, e em 1º de março de 1849, já no ano seguinte, nasce uma menininha que é batizada de Blanche Monnier. Existem muitas fotos que circulam da Blanche Monnier jovem, mas ninguém tem muita certeza qual foto é real. A mais confiável é essa aqui que eu tô colocando para vocês. Até os 7 anos, a Blanche era considerada uma menina normal, educada, que gostava de brincar com as suas bonecas, recebia ali a educação da época, ela tinha cursos particulares em casa, ela não ia para a escola, e também tinha cursos de boas maneiras, assim para se tornar uma menina bem educada e um dia se tornar uma boa esposa e uma boa mãe. Mas dos 7 aos 12 anos ela começa a apresentar um comportamento muito estranho, ela tinha crises nervosas,
nervosas, gritava muito, brigava com a sua mãe e fazia um verdadeiro escândalo. Então, como forma de acalmar essas crises e também de punir a Blanche por falta de educação, a Louise Monnier começou a trancar a criança num chamado cabinet noir, que era uma espécie de quarto escuro onde a Blanche ficava privada de alimentação, de poder ir no banheiro, e ela ficava trancada por horas sem falar com ninguém até que a sua mãe decidisse que era o momento de sair do quartinho. A Louise Monnier não tinha muito amor ali pelos filhos, aliás, como outros casos que eu já contei aqui no canal, parece que naquela época as mães não tinham assim um certo apego emocional nas crianças e faziam filhos por fazer. Então a Louise Monnier, ela nunca procurou saber por que a Blanche estava tendo essas crises. A Blanche gostava muito do pai dela, mas apesar de tudo o pai era super omisso e ele nunca foi contra a esse tipo de punição que a mãe obrigava a filha a passar. Aos 13 anos, a Blanche é uma pré-adolescente e ela é descrita como uma garota muito tímida, mas ao mesmo tempo muito alegre, bonita, de cabelos castanhos e olhos azuis. E é nessa idade, aos 13 anos, que ela vai ser levada a estudar numa escola chamada União Cristã, uma escola de freiras, onde ela faz alguns amigos e também acaba se tornando bastante religiosa. A história não explica muito bem se essa escola era uma espécie de internato, se ela fica lá durante 2 anos, mas a verdade é que aos 15 anos ela sai dessa escola, então ela perde o contato com os seus amigos, fica em casa durante mais tempo e as brigas com a sua mãe começam a aumentar muito mais. Afinal, ela é uma adolescente, ela quer sair, quer passear e a sua mãe a proíbe de fazer absolutamente tudo. Nessa época que ela estava brigando muito com a mãe para evitar tanto conflito na casa, ela começa a ficar um pouco mais reclusa no quarto. Bom, me parece até um típico comportamento de adolescente, né? Isso já aconteceu comigo, aconteceu aqui com a filha do meu namorado, que fica horas no quarto dela, mas a diferença é que a Blanche, além de ficar reclusa, ela começou a desenvolver um comportamento de anorexia, então ela evitava comer, ela falava pouco, ela também usa esse fato de não se alimentar como uma espécie de penitência para ficar mais próxima de Deus, porque quando ela esteve na escola cristã, ela ficou muito religiosa, então ela começou até a ter uma vontade de se tornar freira. Só que nessa época ela estava tão fraquinha que um médico vai até a casa dela para verificar o seu estado de saúde e ela diz para ele então que ela quer se tornar uma freira e ele fala que não, que ela tem que se alimentar antes, que desse jeito ela não vai ser aceita no convento e mesmo assim ela vai até o convento, ela pede para entrar na ordem das freiras e as freiras dizem que não, que ela está muito doente e que ela tem que engordar para poder entrar na ordem. A Blanche está então no fundo do poço, porque ela está privada de contato social, está super magra, ela quer ser freira, mas não pode, então ela começa a cair cada vez mais numa super depressão e se fechar no seu próprio mundo. A vida vai seguindo o seu curso normal, até que em 1872 a Blanche já está com 23 anos e ela faz amizade com uma das empregadas da casa que tem mais ou menos a idade dela e as duas resolvem fazer uns passeios ali fugidos durante a noite. Elas saem por uma porta lateral da casa ali quando todo mundo está dormindo e elas vão frequentar umas festas de burgueses que acontecem ali pela região onde todos os jovens se encontravam naquela época. É numa dessas festas que ela vai conhecer Victor Calmel, um advogado que tem uma super boa reputação, um homem muito bonito pelo qual ela vai se apaixonar perdidamente e ele também vai se apaixonar por ela ao ponto que os dois decidem se casar. Só que tem um detalhe, Louise Monnier, a mãe megera, vai impedir esse casamento por considerar que o Victor é muito velho para a filha dela. Na verdade, o Victor tinha 38 anos na época e a Blanche tinha 23 anos. Na verdade, ninguém sabe por que a Louise Monnier ficou contra esse casamento, porque o Victor era um advogado muito respeitado, tinha uma ótima reputação, ele vinha de uma família burguesa também, ele ganhava muito bem e naquela época
época não era incomum que uma jovem de 24 anos se casasse com um homem de 38 anos, inclusive isso era bastante comum. O livro explica que rolava um boato ali na época que a Blanche teria ficado grávida antes do casamento e que isso teria provocado uma fúria na mãe, mas a Louise teria tido essa gestação, o bebê nasceu, só que ele foi assassinado pela Louise Monnier, que inclusive enterrou o corpo da criança no jardim da casa da família. Mas ninguém sabe se essa história é verdadeira. Fato é que depois da negação da mãe ali ao pedido de casamento, a Blanche ficou num estado de cólera assim absurdo, que ela ficou muito irritada, muito nervosa e começou a ter crises histéricas, gritar com a mãe, com o pai, com todo mundo. Ela ficou fora de controle. E na verdade dá para entender por que a Blanche chegou a esse nível de descontrole, porque ela tinha sido aprisionada ali pela mãe durante toda a sua infância, queria seguir ali os próprios passos, ter a própria vida, e a mãe mais uma vez estava impedindo essa felicidade da filha. Então, em 1873, a saúde mental da Blanche começa a se deteriorar, porque a avó dela, que era a única figura materna ali que ela amava muito, falece, e essa perda foi muito dura para ela. Então ela volta a comer cada vez menos, a sair cada vez menos de casa, fica assim mais reclusa, a negação ao seu casamento também a faz ficar muito depressiva. Como ela não se alimenta mais de maneira adequada, ela perde peso assim muito rápido, ao ponto que ela não tem nem mais energia para levantar da cama. E é nessa época que a empregada, que trabalha muito tempo ali para a família, a empregada que se chama Marie Fazy, ela vai tentar se ocupar mais ali da Blanche, ela vai levar as refeições até a cama dela, vai tentar trocar os lençóis, vai dar banho na Blanche, porque ela está num estado deplorável de muita depressão. Ela não está bem e a mãe não se importa muito com isso, tanto que ela quase nem entra ali no quarto para visitar a filha. Mas o pai decide chamar um médico para diagnosticar o que está acontecendo ali com a jovem. E ele a diagnostica com demência precoce. Bom, no estado que ela estava, ela começou a ficar cada vez mais reclusa, falar cada vez menos. Em contrapartida, ela tinha crises nervosas assim homéricas, onde ela gritava muito, ela batia nas paredes, ela tinha tique nervoso e enfim, ela era muito nervosa, inclusive com alguns empregados que tinham medo de entrar no quarto porque achavam que ela podia até ser violenta. Uma outra coisa que a Blanche fazia, ela arrancava toda a roupa e ela ficava passando ali na frente da janela. E como a janela dela era de frente para a rua, algumas pessoas descobriram que ela fazia isso, e para piorar, ali onde ela morava, a rua que ela morava, era caminho para a faculdade, onde o pai dela era o reitor. Então muitos estudantes passavam por ali de propósito, só para ver se a louca da janela estava passando pelada ali, para eles verem aquela cena horrorosa. Só que isso começou a dar muita vergonha pro pai dela, né, que era ali responsável pela faculdade, e ele passou a se sentir muito humilhado por aquela situação, até que de repente ela parou de aparecer na janela, aquela janela ficou completamente fechada. Em 1876, a Blanche Monnier simplesmente desapareceu. Ninguém mais ouviu falar dela na cidade. Cada vez que os estudantes passavam ali na frente da janela dela, estava sempre tudo fechado. Não se ouviu mais falar dela, não se ouvia os gritos, enfim, ficou tudo muito tranquilo. É lógico que a família foi questionada sobre o paradeiro da garota, onde ela estava, o que tinha acontecido com ela, só que quase sempre eles se esquivavam, falavam que ela estava meio doente, então ela preferia ficar mais em casa, tranquila, quieta. E apesar desse tipo de resposta ser um pouco preocupante, ninguém dava muita bola mesmo, porque as pessoas aqui na França, até hoje, elas não se metem muito na vida do outro. Claro que tem fofoca, mas ninguém se intromete ali de fato. E como o casal era um casal influente na cidade, as pessoas começaram a deixar para lá, e pouco a pouco a Blanche Monnier acabou sendo esquecida.
Vamos congelar a história aí, porque eu quero falar um pouco sobre o Marcel Monnier, que era o irmão da Blanche. Ele tinha uma relação até que próxima ali com a sua irmã, eles se davam muito bem, ele teve uma infância tranquila, né, mesmo que não sendo muito amado pela mãe, mas ele teve a oportunidade de estudar, ele foi para a escola quando criança, ele fez faculdade, estudou direito, se formou advogado, ele se casou com uma moça de origem espanhola que até vinha de família nobre, ele teve uma filha e ele era bem sucedido na vida, era considerado um homem muito inteligente, ele chegou até a ser subprefeito de uma cidade ali do lado da cidade de Poitiers, e ele tinha uma casa na frente da casa dos seus pais, então a relação com a família era muito próxima. Porém, apesar de todos os indicativos que ele era uma pessoa assim inteligente e normal, ele tinha uma coisa estranha. As pessoas achavam ele muito esquisito, um pouco bizarro, e ele tinha tendências coprofílicas. Nem eu sabia o que era isso, e depois quando eu fui pesquisar, na verdade, são as pessoas que têm atração sexual pelas fezes do parceiro. Dá para acreditar? Bom, essa família não era muito normal, não, porque a mãe era bem nervosa, talvez até fosse um pouco depressiva. A filha tinha crises histéricas, o filho tinha tendência a gostar de excrementos. Eu acho que o único normal dessa família era mesmo o pai, que era o reitor da faculdade, ele tentava se encaixar nesse padrão de pessoas estranhas. Então, agora voltando, depois do sumiço da Blanche, passam-se 6 anos e o seu pai acaba morrendo no dia 9 de abril de 1882. E depois do falecimento do seu marido, a Louise fica cada vez mais depressiva. Ela fica mais tempo no quarto, dormindo, e quando ela acorda, ela implica com todos os empregados, reclama que eles não fazem nada direito, que a casa tá uma bagunça, enfim. Ela que já era bem severa e rígida, depois da morte do seu esposo, ela fica cada vez pior. Alguns anos mais tarde, em 1896, a empregada de longa data da família, a Marie Fazy, acaba também falecendo. Detalhe é que quando a Marie morre, já faz 20 anos que a Blanche está completamente desaparecida e ninguém tem notícias dela. Depois da morte da Marie, a Louise vai procurar outras 2 moças para trabalhar na casa dela para fazer ali os serviços de casa. Então ela vai contratar Eugénie Taberot e Juliette Dupuis. Depois que as 2 são contratadas, é que essa história vai começar a mudar um pouco. Então existem 2 versões. A primeira versão é que uma das empregadas, porque era muito jovem, acaba recebendo um namorado ali na casa e eles estão ali no quarto namorando e tal, e o jovem que tá com ela escuta um barulho, assim, um grito abafado e um barulho nas paredes, e ele pergunta o que tá acontecendo. A moça vai dizer que não é nada, que é porque a casa é velha, porque os móveis são velhos e que o chão faz barulho, enfim. Só que o moço fica bem intrigado com essa situação, ele fala: não, eu escutei gritos, o que tá acontecendo? E aí ele insiste para saber o que tá rolando ali na casa, e a empregada então decide levá-lo até o quarto que fica trancado no 2º andar da casa. Quando ela abre a porta, o que o homem vê deixa ele estarrecido. Ele vê uma figura esquelética de uma mulher que parece que está trancada ali há anos, e ele vê todo tipo de excremento pelo chão, comida, inseto de todo tipo, barata, mosca, que tem um cheiro horrível, e ele fica horrorizado. Essa é a primeira versão. A segunda versão da história é que as empregadas sabiam que a Blanche estava ali presa naquele quarto, e como ela era uma espécie de aberração, as moças levavam pessoas para ver o que estava acontecendo ali, assim, para meio que para rir mesmo, uma espécie de humor bizarro, elas se divertiam com aquilo. E uma dessas pessoas que visitou e viu o que estava acontecendo ali ficou chocado e resolveu fazer uma denúncia anônima. Essa é a versão contada no livro, baseados nos arquivos e nos jornais da época. Porém, como existe essa primeira versão, né, do namorado, que é contada em muitos outros sites, eu quis trazer para vocês as 2 histórias.
Fato é que no dia 23 de maio de 1901, o Procurador-Geral de Paris recebeu uma carta com uma denúncia anônima e a carta dizia o seguinte, abre aspas, Senhor Procurador-Geral, tenho a honra de denunciar um incidente extremamente grave. Estou falando sobre uma mulher que está trancada na casa da Madame Monnier, privada de alimentação, vivendo em um quarto imundo nos últimos 25 anos, para definir em uma palavra, vivendo numa podridão. No mesmo dia, os policiais ali da cidade de Poitiers são alertados dessa denúncia e eles vão até a casa dos Monnier verificar o que está acontecendo. Eles batem na porta e são recebidos pela Juliette e pela Eugénie e eles querem falar com a Louise Monnier. Porém, as empregadas dizem que a patroa está dormindo e que ela não pode ser incomodada. Então, como eles conhecem, né, o Marcel Monnier, que é influente na cidade, subprefeito de outra cidade, eles tocam ali na casa dele e falam que eles receberam uma denúncia de maus tratos e sequestro e eles queriam saber por onde anda Blanche Monnier. Nesse momento, o Marcel fica branco e não sabe muito bem explicar, mas ele diz que a irmã dele tá bem, enfim, que ela tá ali na casa, que tá tudo tranquilo, que não tem nada de sequestro acontecendo, que eles podem ir embora. Só que o delegado que tá ali junto com os policiais e ele quer saber o que tá acontecendo, então eles atravessam a rua, entram na casa, sobem as escadas e chegam até um quarto. Quando as empregadas abrem a porta do quarto, eles não veem nada, eles só sentem um cheiro podre, fétido, que invade todo o local, ao ponto que os policiais eles descem um lance de escada para procurar assim um pouco de ar fresco para poder respirar, tamanho o cheiro de podre que saía ali do quarto. Eles atravessam o quarto, vão até a janela para tentar abrir assim um pouco, quando eles veem que a janela está fechada com um cadeado e com pedaços de madeira. Eles tiram tudo, dão um estouro assim na janela, abrem para entrar a luz e quando eles abrem, eles veem a figura da Blanche Monnier completamente esquelética. Ela deve pesar assim por volta de 20 a 25 quilos. Ela é um fiapo. Ela tá com o cabelo todo desgrenhado, comprido, assim, um horror. Ela tem as unhas compridas, sujas. Ela mesma tá suja. Os lençóis estão imundos. Tem restos de comida, tem as baratas, tem mosca, tem... Bom, enfim, gente, imagina a cena. É horrível, né? Ela tava vivendo ali num cativeiro podre. Os policiais vão encaminhar a Blanche ao Hospital Hotel Dieu, que é o hospital ali da cidade, onde ela vai receber um pouco de tratamento, né? Porque ela tá completamente em inanição. E a essa altura, a Madame Monnier, que estava dormindo, já acordou, né? E vai todo mundo, então, preso temporariamente ali para a delegacia da cidade. Enquanto os dois estão dando o depoimento sobre tudo que estava acontecendo ali na casa, os policiais que ficaram no quarto ficam recolhendo todo tipo de objeto como uma espécie de prova para que eles pudessem ser indiciados e julgados ali no futuro. Então eles pegam os lençóis podres, resto de comida, o pinico que estava ali no local, as roupas sujas da Blanche, tudo que eles encontram que eles acham que podem incriminar o Marcel e a Louise, eles guardam como evidência. Nos próximos dias, a Blanche vai ser cuidada ali por médicos, especialistas, por enfermeiras que também vão raspar toda a sua cabeça, cortar as suas unhas, vão alimentá-la, vão dar banho nela, porque aparentemente ela não tomava banho há muitos anos. Enfim, eles vão fazer de tudo para dar um bom tratamento para aquela mulher que estava num estado de sofrimento absoluto. A essa altura, a cidade, Paris, a França inteira já estava sabendo desse caso, que saiu em todos os jornais, e ela começa a ser chamada como La Séquestrée de Poitiers, então a sequestrada de Poitiers. É por isso que o livro tem esse nome. É nessa época então que surgem várias histórias de que a Blanche teria sido sequestrada pelos próprios pais e colocada em cativeiro por causa da proibição daquele casamento, né, que ela queria ter casado com o Victor, enfim.
Enfim, essa é a versão mais conhecida hoje em dia e não é essa versão que tá no livro, mas essa é a mais famosa. Depois que a Louise foi presa, ela fica ali temporariamente na prisão, mas ela nem vai chegar a ser julgada porque ela morre 15 dias depois de estar na prisão. Aparentemente ela teve um problema ali no coração, uma infecção cardíaca, foi isso que eu li, e ela morreu assim do nada. No dia 7 de outubro de 1901 começa o julgamento do Marcel, irmão da Blanche, que vai ser responsabilizado ali por sequestro e tortura. Porém, ele é uma pessoa que tem muitos recursos, então ele vai pagar bons advogados, ele próprio é advogado, né? Então ele vai ser super bem defendido, a começar pelas empregadas da casa, a Juliette e a Eugenie, que vão depor a favor dele, dizendo que ele sabia que a Blanche estava ali naquele quarto, mas que ele realmente não tinha nada para fazer, porque a mãe era uma pessoa muito rígida, muito severa, e que ele não tinha forças para ir contra a vontade da mãe e colocar a irmã num hospital especializado, por exemplo. Além das empregadas, muitos médicos que visitaram a Blanche na época que ela ainda era adolescente, né, antes do seu sumiço, vão dizer que ela era completamente histérica, maluca, esquizofrênica, que ela não tinha nenhuma noção do que acontecia com ela e que era por isso que ela deveria ficar separada ali do convívio da família. Além disso, outros prestadores ali de serviço vão dizer que sabiam que a Marie Fazy, que era a empregada ali que trabalhou anos para a família, cuidava bastante da Blanche Monnier, que era ela que era responsável por fazer todas as refeições, por esquentar o quarto da garota quando fazia muito frio, por lavar os lençóis dela, por dar toda assistência para a Blanche. Por sua vez, o Marcel vai se defender, ele vai dizer que ele sabia que a irmã estava presa, que ele fazia várias visitas para ela, mas que isso sempre foi uma decisão dela, que foi ela que decidiu ficar reclusa, que ela era depressiva e que ela adorava ali o seu quarto e que ela não queria sair dali. Em 11 de outubro de 1901, então saiu o veredito e o Marcel é condenado a 15 meses de prisão por violência e negligência. Diz que quando ele recebeu esse veredito, ele ficou espantado e falou: "Nossa, é muito tempo para ficar na cadeia." Que ironia, né? 15 meses contra 25 anos. Mas o Marcel era advogado, gente. E é lógico que ele ia recorrer dessa decisão. Então, no dia 20 de novembro de 1901, um outro juiz analisa o caso e resolve que o Marcel é inocente, porque realmente não tem provas suficientes de que ele foi negligente. Dá para acreditar que ninguém foi punido nessa história toda. Esses absurdos da justiça acontecem, é simplesmente patético. Mesmo inocentado, o povo da cidade não perdoa. Então, todo lugar que ele vai, ele é humilhado, ele é xingado, ele é achincalhado ali pelo povo e ele decide então se mudar de cidade e ele vai viver em outro lugar com a mulher e a filha. Enquanto isso, a Blanche está ali no hospital, alheia a tudo que está acontecendo, ela nem sabe direito que a sua mãe faleceu, que seu irmão foi condenado e depois absolvido. Enfim, ela vive ali naquele mundinho dela e mesmo depois de tudo que a Blanche passou, incrivelmente, dentro do hospital, ela é considerada como um artigo raro, como uma bizarrice e ela acaba se tornando uma atração do hospital. Então muitas pessoas vão lá para visitá-la, entrar no quarto, ver que cara ela tem, se ela tá mais gordinha, se ela é bonita ou não, se ela é louca mesmo. E dizem que as enfermeiras e alguns médicos até recebiam ali para deixar o povo ir visitar a Blanche no hospital. A Blanche Monnier se recuperou fisicamente, mas ela nunca se recuperou mentalmente e ela vive no hospital durante muitos anos, até o seu falecimento em 13 de outubro de 1913, aos 64 anos.
Bom, depois de toda essa história, vocês podem se perguntar, mas por que a família da Blanche Monnier nunca pensou em colocar a filha num hospital especializado, a procurar entender por que ela tinha essas crises nervosas, enfim, porque eles eram pessoas ricas, né? Pessoas burguesas, eles tinham meios para poder fazer isso. Mas acontece que ali no início do século XX, ter pessoas doentes mentais na família era uma desonra, era vergonhoso. Então as famílias ricas, elas preferiam esconder essas pessoas do que realmente assumir que existia algum problema. Até por conta de manter uma certa linhagem, né, um certo poder. Então assumir que existia uma pessoa com problemas de saúde desse nível era muito vergonhoso. Então não só a Blanche Monnier foi escondida, assim como muitas outras pessoas, inclusive da família real britânica, que foram escondidas e esquecidas ali, até dadas como mortas quando até estavam bem vivas. Bom, gente, então é isso. Esse foi o caso de hoje. Me diz aí nos comentários se você já conhecia essa história, porque realmente ela é um pouco mais famosa, rola muitos vídeos aí da Blanche Monnier no próprio YouTube. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. E aliás, você acredita que 70% das pessoas que veem os meus vídeos aqui não são inscritas no canal? Então se inscreve e também compartilha esse vídeo com os seus amigos, deixe seu like aí que me ajuda muito na divulgação do canal. Também me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu também posto as notificações dos vídeos da semana. Eu também posto algumas fotos dos lugares que eu visito aqui, da minha cidade, do meu dia a dia. Enfim, é um jeito de você também ficar bem pertinho de mim por lá. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir!